Faça um excelente dia. Eu sou Fábio Marques e esse é o programa Cá Entre Nós. Venha comigo pelos próximos 30 minutos deste sábado incrível para que juntos extraiamos reflexões que nos aproximem ao ideal humano, através da expansão de consciência em prol do coletivo. Hoje, cá entre nós está Monja Cohen. Tudo bem, querida? Tudo bem. Que prazer imenso tê-la conosco aqui. Uma alegria. Hoje vamos bater um papo com a Monja a respeito do tempo. Vamos pensar e extrair reflexões a respeito deste fenômeno que é tão misterioso e ao mesmo tempo nos causa tanta estranheza e dependemos dele para tantas coisas, né, Monja? Monja, eu recebi uma imagem que me chamou bastante atenção. Era uma ampulheta e nessa ampulheta tinha uma criança na parte superior da ampulheta com a parte cheia, de areia, né, a parte cheia da areia da ampulheta, e ela olhava para baixo. E na parte de baixo da ampulheta estava vazio, a areia caindo ali, mas ali tinha uma pessoa idosa sendo sufocado por aquela areia que caía do tempo em cima dela. O tempo, ele traz essa sensação inicial de medo. Por que as pessoas têm tanto medo do tempo? Eu não sei se as pessoas têm medo do tempo. Eu acho que talvez tenham medo da velhice e da morte, mas não exatamente do tempo, porque nós somos o tempo. E por que dá medo da velhice e da morte? Porque a gente não está lá. Porque quando nós estivermos na velhice e na morte, nós vamos estar inteiros lá. Então, essa ansiedade daquilo que ainda não é. E como será que não sabemos? Mas não adianta ficarmos nesse pavor daquilo que eu não sei o que é. Porque a vida é uma descoberta. E cada instante nós estamos no tempo, nós somos o tempo. É um texto lindo do mestre Dogen, do século XIII, que ele fala: a existência é o tempo. Não existe nada que esteja fora do tempo. Nós aqui somos o tempo. Este tempo em que estamos conversando é o tempo de tudo que está acontecendo. A nossa volta no mundo todo. Nós não estamos separados de nada nem de ninguém. E tudo isso está girando, como o planeta Terra gira em torno de si mesma e em torno do Sol. E nós estamos girando juntos, 24 horas em torno de si mesma, 365 em torno do Sol. Não tem retorno, não tem volta. Eu vou voltar a ser, não vou voltar não. Estou sempre indo para frente, sempre caminhando junto com o planeta Terra e sendo essa rotação e essa translação. A ideia de que eu estou separada, que eu não estou girando junto, é falsa. E às vezes nos dá a impressão de que estamos separados, mas não estamos, estamos juntos, com tudo que há, com as moléculas de oxigênio, com o coronavírus, com tudo que está por aí. Nós estamos juntos com tudo isso e nos movendo e nos transformando e sendo transformados simultaneamente com tudo que existe. Essa sensação de separação, Monja, me lembrou uma reflexão. Quando a gente sai aqui do planeta Terra, por exemplo, e tem experiências que você vai para alguns outros planetas, ali a pessoa, ao voltar, vai estar num tempo diferente daqueles que ficaram. Vai haver uma interferência diferente. Então, é interessante isso, que a sensação da separação, ou seja, o tempo, ele também, como ele é a nossa existência, ele depende do espaço para manifestar a sua coerência cronológica. Porque ele, quando manifestado no espaço, é diferente o tempo para mim do que para aquele que esteve em outro planeta e voltou. Acaba havendo uma diferença. Não precisamos ir tão longe para outro planeta, Verdade. Vamos para outro país. Quando eu saí do Brasil a primeira vez, que era jovem, morar nos Estados Unidos, os Estados Unidos estava funcionando num tempo diferente do Brasil. Em tudo, maneira de ser, de trabalhar, de conversar, de se mover na rua, e principalmente a diferença que existe entre Nova York e Los Angeles. Los Angeles, todo mundo mais laid back, que a gente fala, né? Mais devagar, não tem pressa, não tem ninguém buzinando na rua. E em Nova York, todo mundo aflito. Dos Estados Unidos, eu fui para o Japão. O Japão está 50 anos na frente dos Estados Unidos. Não estamos no mesmo planeta, mas não estamos vivendo o mesmo tempo. E são povos com culturas diferentes, vivendo tempos diferentes, né? Mas quando você chega nesses lugares, a nossa capacidade de adaptação é muito rápida. Imediatamente nós nos tornamos o tempo daquele espaço, daquele lugar e daquela sociedade. Então não tem uma coisa, eu vim do Brasil, não estou entendendo. Isso é se você se fechar. Tá. Se você se abre a experiência do que está acontecendo, você fica em casa à vontade, em qualquer lugar do mundo, e em qualquer tempo.
porque é o seu tempo vida. E o que é que a gente aprende dessas experiências? Uma vez me levaram para a Índia. Um professor de yoga me convidou, eu fui acho que uns 10 anos atrás. E é muito interessante, porque também a gente fica muito à vontade. Parece que temos memórias ancestrais de quando vivíamos de forma muito primitiva, porque geralmente o pessoal vai para a Índia, e fomos à Índia, não para visitar a classe alta da Índia, nem a classe média. A gente vai visitar os lugares históricos, onde tem uma população carente muito grande, então ratos andando na rua, e não há estranhamento. Há um reconhecimento de alguma coisa pela qual já passamos. Inclusive crematório, tudo isso. Não, eu fui ao crematório. Não, isso, você está presente no que está acontecendo. Quando nós não nos sentimos sendo o tempo, quando eu me separo da realidade, eu causo sofrimento e angústia. Mas se eu estou vivendo esta realidade, não tem sofrimento e angústia. Tem, claro, pode ter dor. Eu até escrevi um livro sobre isso. O sofrimento é opcional. A dor existe. Se levar uma pancada aqui, nossa, ardeu, doeu. Mas agora eu vou falar, nossa, por que você bateu em mim, irmão? Você não devia ter batido em mim. Isso é extra. Eu senti a dor, ai, arde. E passou. Agora, nós temos um hábito, às vezes, de querer ficar noutro lugar, noutro tempo. Você veja, por exemplo, quando a gente vê, uma vez me passaram uns vídeos de pessoas que vivem de uma forma muito antiga, as mulheres de burca, etc., né? E as mulheres, para entrar num táxi, elas tinham que entrar no porta-malas, porque elas não podiam estar com um homem, sozinhas com um homem, numa área fechada. Então, as mulheres bonitinhas, de burquinha assim, sentavam no porta-mala com as perninhas para fora, porque não podiam estar no lugar fechado. Quer dizer, é uma maneira de interpretar os ensinamentos muito pequena, muito restrita, né? Muito limitada, que limita a vida das pessoas. Mas elas estão confortáveis, porque essa é a realidade delas, é o tempo que vivem. E para nós seria Idade Média, né? Antiguidade. Nós crescemos com esse tempo, fomos nos adaptando a novas realidades, a nova posição das mulheres no mundo, nova posição da sociedade, como ela está instituída agora, nós fomos mudando. E tem certos lugares que não mudaram. E quando você vai lá, você fala, nossa, que estranho, não é? Mas ao mesmo tempo, quando a gente chega lá, você tem que se tornar aquele tempo e você não pode ficar lutando contra. Que interessante. A monja está falando a respeito da existência-tempo, que nós somos a própria existência e, consequentemente, de uma forma entrelaçada, nós somos o tempo. Isso. Tem um filme chamado Lucy, não sei se a monja assistiu. É um filme interessante, tem umas reflexões interessantes lá com Morgan Freeman. E tem uma parte que existe uma reflexão falando sobre quando se acelera demais a imagem de um carro passando, chega uma hora que ele some de tão acelerado que ele está. Então ali ele nos traz uma despertar que o tempo é nossa unidade de medida, que vai ao encontro do que a monja está falando, que nós somos o próprio tempo. Então não tem como a gente se abster no momento que há manifestação e a gente vem para essa pluralidade, nós somos o tempo como se nós fôssemos a própria existência, estamos vivos por conta do tempo, caso contrário nós desapareceríamos. Legal. Então o tempo, nesse sentido que é a existência que a monja está falando, faz sentido? Faz sentido sim, muito bom. Eu não tinha pensado nesse aspecto da existência-tempo. E tem um termo chamado Uji, que a monja estava me falando anteriormente. Em japonês é isso, Uji. U quer dizer existência e Ji é tempo. Tá. A existência e o tempo estão entrelaçados, não são separados. A vida, a montanha, os rios, a água, os prédios sendo construídos aqui à nossa volta, está tudo acontecendo simultaneamente. E nós somos isso. E nós estamos relacionados a tudo isto. É fascinante você pensar que não está separado de nada nem de ninguém. O todo se manifesta em cada um de nós. Eu não sou parte do todo. Cada um de nós é a manifestação do todo. E esse todo está em ebulição e transformação incessante. Não para. O nosso corpo de bebezinho não está mais aqui, de certa forma ainda está. O passado, se a gente falar passado, presente e futuro, né? No budismo a gente sempre fala passado, futuro e presente. Como se tanto passado e futuro nos trazem para agora. E tudo que existe é esse agora. Eu posso ter memórias do passado, previsões e ansiedades sobre o futuro, mas eu só posso estar no momento presente, eu não estou lá atrás nem lá adiante.
Então, se eu não aprecio este momento da minha vida, quando que eu vou apreciar a minha vida? E há pessoas que pensam isso, quando isso acontecer, eu vou ser feliz. Não, não vai não. Se você não é feliz agora, se você não sente essa completude agora, você não vai sentir daqui a 10 minutos ou daqui a meia hora, porque você está separado daquilo que é. E estar em conexão com você, com a sua vida e com o que é que nos dá uma sensação de tranquilidade. E pode até ter confusões, pode ter doença, pode ter acidentes, pode ter uma opção de coisas, perdas não só de coisas materiais, de pessoas, perdas de emprego. Hoje tem uma questão muito grande, com pessoas preocupadas com salários, né? Traições que existem dentro das pessoas muito gananciosas, né? Uma quer trair a outra, quer o lugar da outra, né? Tudo isso existe no mundo. A diferença é quando você percebe. E se você percebe, você não se incomoda. Lidamos com pessoas diferentes, né? Pessoas que são muito gananciosas, afoitas, outras que não querem nada. Tem um ponto de equilíbrio nessa história, né? Mas você pode reconhecer uma pessoa grosseira, você fala, nossa, agora vai chegar aquele meu amigo grosseiro, vamos ver qual a grosseria que ele vai fazer hoje. E eu não fico brava com isso, não fico irritada, porque ele faz parte desse grupo de pessoas com que eu me relaciono e que tem determinadas características que eu não tenho intenção de mudá-las. Ela pode mudar pela convivência. Na relação, nós mudamos, não é verdade? Mas não é que eu estou mudando, eu estou fazendo isso. É que exatamente no Zen a gente fala esse eu, do muito ego, né? Ele não funciona muito, ele é danadinho. E quando a monja fala sobre percepção, a forma melhor de você ter uma percepção é quando vive no momento presente. É assim que você aguça a tua percepção. Melhor do que talvez de muitas outras alternativas ou técnicas de aguçar a percepção, quando você está no momento presente. E é interessante, é uma reflexão, quando você está, você é o momento presente. É isso mesmo. Então você está e é quando você está no momento presente. E aí você aguça melhor a percepção, que a gente presta atenção no que está acontecendo ao nosso entorno. Agora há pouco a gente estava conversando, a monja percebendo vários detalhes aqui de cima, olhando as casas, olhando as árvores. Isso é estar presente, é um estado de presença. E isso que traz a paz. E a meditação ajuda muito para estar presente e ajuda muito a lidar com esse entendimento do tempo como alguma coisa que é inerente do ser humano. Presença pura é o que eu chamo. Está absolutamente presente aonde você está e todos os órgãos do sentido estão ligados. A gente não desliga nenhum deles, pelo contrário, está tudo sendo percebido. E como quando a gente tem alguma ideia fixa de alguma coisa, tem algum objetivo que eu preciso ir lá e tal, às vezes você não percebe. Você está numa estrada e você não percebe a beleza da estrada, não percebe as plantas ao lado, o verde, as cidades, porque você está tão para onde eu quero ir. Tá certo, nós temos que ter foco e temos que ter objetivos, mas podemos apreciar a jornada. Ótimo. Isso é apreciar a jornada que você faz com que seja uma manifestação, você exercita estar no presente. Isso. E aguça a percepção ao seu entorno. É quase que criando uma propriocepção, a tua percepção em relação ao seu entorno, de uma forma mais cadenciada, mais verdadeira. Isso. Muito interessante, monja. Monja, eu vou pedir licença, 2 minutinhos, para a gente fazer um breve intervalo. Em 2 minutos a gente volta aqui com o programa Cá Entre Nós, falando sobre o tempo com a monja Coen. Até já! Estamos de volta com o programa Cá Entre Nós, hoje falando sobre o tempo com a nossa querida monja Coen. Primeiro bloco, estávamos refletindo a respeito da importância do agora e a importância do sentimento de presença. E ainda nesse sentimento de presença, monja, Santo Agostinho tem uma reflexão e ele coloca muito isso que a monja estava falando no primeiro bloco, que nós, na verdade, temos só o presente, que nós, na verdade, temos um passado presentificado e temos um futuro presentificado, porque nós, no presente, temos memórias do passado, mas o passado, ele não existe propriamente da forma como a gente imagina. Futuro, a gente projeta,
É o momento presente que a gente está projetando um futuro e é o momento presente que a gente está lembrando do passado. E até numa forma ousada de pensar, é por aí que também a gente consegue até, que a gente falar em mudar o futuro, a gente consegue projetar porque são acontecimentos que irão efetivar de acordo com as minhas ações. Mas mudar o passado, a gente não consegue conceber isso imaginando com uma cronologia como se fosse causa e efeito e a gente estivesse preso a isso. Mas dentro dessa reflexão do passado presentificado, a gente consegue mudar o passado na medida que você revisita a forma de interpretar acontecimentos do passado. Isso ajuda também para você estar no presente de uma forma como uma aceitação, como uma forma de acolhimento de fatos e atos tidos no passado, como está falando agora um intervalo sobre erros, onde a gente pode corrigir erros e a gente pode consertar erros. Então, a gente consegue olhar para o passado mudando a interpretação, como, sem perceber agora, a monja fez com que eu mudasse minha interpretação sobre essa fala a respeito de que tenho muito que errar. Então, é uma forma diferente de interpretar, ou seja, eu estou mudando o meu passado, que foi um fato que aconteceu lá atrás, que eu estou lembrando no presente. A gente consegue mudar também o passado e isso nos traz presença, nos traz mais tranquilidade. Maravilhoso. É por aí mesmo, nós mudamos o passado. Sem querer, a gente veio aqui no intervalo e acabou praticando isso. É porque as pessoas acham que o passado está congelado. Não está, não. Está tudo em movimento e transformação. E nós mudamos isso. Por exemplo, né, alguns de nós viemos de famílias que tinham escravos, de pessoas escravizadas. E não significa que na nossa geração agora nós consideremos que as pessoas da África são inferiores e devem ser escravizadas, que não têm alma. Os indígenas não tinham alma. Quando os portugueses vieram para cá, você é italiano, né? Mas quando os portugueses vieram para cá, eles diziam no começo que indígena não tinha alma. Como que pode? Como algumas pessoas acham que as árvores não têm vida, que a natureza não é importante, que os pássaros e toda a terra, ela está toda viva, pulsando, como nós. E nós somos filhos e filhas da Terra, desse planeta. E não podemos viver sem as outras formas de vida. Então, essa desconsideração pelas outras formas de vida e pelo passado, onde nós criamos coisas inadequadas, nós mudamos no presente. Ao mudar no presente, nós afetamos esse passado. Como você diz, a nossa memória começa a se transformar. Porque pessoas que chegam e vêm fazer meditação, eu tenho traumas. Eu falei, você parou aonde? Você não está mais lá. Então, nós podemos ter, durante a prática meditativa, uma memória, pode tornar muito viva uma memória de algumas coisas lá do passado. Só que agora é você no presente vendo isto. E isto modifica aquela dor, aquele sofrimento, não é uma memória da dor, mas ela não está acontecendo mais. E você pode até entender pessoas que fizeram coisas que não eram benéficas, ou até você ter feito, mas que você já está modificado. Você já passou por aquilo, você não está mais repetindo o erro, que é a frase que o professor Cortella me ensinou, que eu gostei tanto, né? Tá. Não é errando que se aprende, é corrigindo os erros. Ótimo. E como eu falei, você é jovem em relação a mim, claro, e eu falei, tem muita coisa boa para você ainda aprender e fazer. Não é errar, mas acertar, tem muitos acertos possíveis. Olha, que maravilha, né? Quantas coisas ainda posso acertar e fazer para o bem da humanidade. Quando a gente pensa que eu vou fazer bem para mim, aí começa o problema, né? Eu começo a me separar da realidade, né? O Goswami, aquele indiano que fala da física quântica... o Amit. Isso. Ele fala uma coisa linda, me mandaram isso pelo WhatsApp, que ele diz assim, nós temos que trocar uma letrinha só. Da ego, troca o G por um C e passa a ser o ecossistema. Essa percepção, que é essa abrangência de percepção de todos nós, que nesse instante, nesse momento, nós somos a vida da Terra. E estamos conectados a tudo e a todos, e por isso cuidamos, porque nos percebemos e nos identificamos com a aranha, com a formiguinha, com a árvore, com o cosmos todo. Não tem isso de tão separado, estou em conexão com... E esse ser-tempo é que toda a existência é isto. E ela está condensada nesse presente que, como você diz, ele altera o passado e altera o futuro. O que nós falamos, fazemos e pensamos muda a realidade. O Amit Goswami, pegando esse gancho,
Tem um postulado dele bonito, que eu gosto da forma como ele interpreta, que ele fala que nós temos a manifestação, como a gente plasma, de uma causação descendente, que a gente tem que inverter a nossa escala de valor. Então, a gente interpretar que o que acontece de verdade, para a gente não desconectar com a realidade, é uma causação descendente do mais sutil para o mais espesso. Então, são vários corpos, daí o corpo, ele usa alguns termos, que é o supramental, depois vem para o mental, depois vem para o vital e até chegar no material. Então, ele usa isso para nos mostrar o quanto que a gente consegue perceber, quando a gente consegue conectar o supramental de uma forma mais cadenciada ou mais frequente, que isso normalmente é muito pelo estado zen, você consegue ter essa percepção de presença e ao mesmo tempo de presença coletiva, que é esse exemplo que a monja falou do eco, que eu não conhecia essa expressão do ambiente, que achei linda. Então, ao invés de a gente pensar, muita gente fala, e a monja presencia muito isso, sobre ficar bem consigo mesmo. Essa não é só uma parte do processo, a gente tem que ficar bem com a gente mesmo para ter uma ação coletiva, já que estamos todos conectados. Então, acho que é um pouco essa percepção. Quando você está na presença, você muda do ego para o eco, pensando mais no coletivo. É isso. Que interessante. Isso nós chamamos de despertar. O despertar da consciência. A palavra Buda significa aquele que despertou, aquele que percebeu que é assim como é. Então, a gente para de projetar na realidade, mas de estar consciente do que está acontecendo e que o que está acontecendo é movimento e transformação, ele não está congelado. Tanto que aprendemos um com o outro, não é? E a gente se transforma constantemente. Com cada pessoa que encontramos, cada livro que lemos, cada estudo que fazemos. Por que falamos tanto de educação, né? Aí tem o Paulo Freire, que eu adoro a frase dele, né? Educação não muda o mundo, mas muda a pessoa e as pessoas mudam o mundo. Então, cada vez que nós nos transformamos, que o nosso olhar se expande, que a nossa capacidade de percepção fica mais profunda, em qualquer área que seja, nós vamos atuar de forma melhor para o coletivo, porque nos percebemos o coletivo, sabemos que não estamos separados. Eu não quero um sucesso só para mim. Aí eu vou ter muito sucesso, eu vou ter muitos seguidores, que legal. Mas que isso? Se isso não for benéfico para outras pessoas, é uma bobagem. Então, o que eu posso oferecer, na verdade, é aquilo que eu recebo. A gente tem uma frase que diz assim, receber, quer dizer, aprender, né, é transmitir. E transmitir é despertar. Na hora que você passa o conhecimento para alguém, você está facilitando que as pessoas despertem. Cá entre nós. Mas essa já é uma luz para todos aqueles que nos assistem, monja, porque muito quando se fala em Zen, budismo, quando se fala em meditação, eu vejo que muitas pessoas ainda associam a prática só para poder resolver as suas coisas particulares, seus medos, suas angústias, suas ansiedades. Enquanto que, no momento que você adentra nesse mundo e você começa a atingir uma frequência vibratória um pouco mais elevada, o teu estado de consciência muda, automaticamente você começa a perceber que esse estado é só para servir, é mais para que a gente transborde além ego e a gente consiga se diluir como ego e se conectar mais com o coletivo. É um trabalho feito muito bom com esse, por isso que eu sempre recomendo a meditação e a monja exerce um papel incrível nisso para poder despertar e ajudar as pessoas a quererem despertar nesse sentido. E aí a gente acomoda com relação à ansiedade que diz respeito ao tempo. É isso. É um pouco como... Tem uma reflexão legal de Aristóteles, que ele fala a respeito do tempo sob a ótica do instante. Ele traz como... Ele fala que o tempo é uma aporia, que você não acha uma solução final para definir tempo. E ele coloca que um instante, ele está no presente e ele é substituído por outro instante, só que um instante não consegue coexistir com o outro. Então, por isso que acaba vendo uma aporia, ou seja, você não tem ali uma solução premente, você acaba não achando uma solução para aquela definição. E ele coloca que quando você para o instante, e aí entra um pouco, a monja pode falar mais sobre isso, sobre o zazen, sobre você estar em estado samadhi, né? No caso do Kriya Yoga e tal, você atingir o satori, você atingir quase que aquela sensação de
de conexão com a eternidade, que é quase, de uma forma mais, para uma percepção, como se parasse o tempo. E aí, a hora que você para o tempo ele é o oposto da eternidade. E você, um instante, quando você para um instante, você tem contato, mesmo que próximo com a eternidade. Mesmo que sejam só gotas, acreditamos que o que nós devemos, e pelo menos a prática de meditação que eu faço, é para que consiga de vez em quando ter esses lapsos. Faz sentido isso, Monja? Faz muito sentido. Eu me lembrei de uma poesia, um joguinho que a gente fazia quando era criança, que diz assim: o tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem. E o tempo respondeu ao tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. É a aporia. Olha que maravilha, não é isso? Isso era uma brincadeira de criança, né? Por isso que eu acho que é importante a gente começar a provocar as pessoas com até brincadeiras rimadas assim, porque a gente não esquece, né? O que é o tempo? O tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. E o tempo respondeu ao tempo que o tempo tem tanto tempo quanto o tempo tem. Quer dizer, sempre é o tempo que é o senhor, vamos dizer, dessa casa, né? Da nossa vida e do que está acontecendo. Não estamos separados de nada, de nada, de nada. O mestre Dogen fala muito sobre isso nesse capítulo. Agora, você falou do Samadhi, falou dessa experiência de que você está tão no todo, que o todo é você, que não há mais a identificação. Eu estou sentindo isso, eu estou tendo essa experiência. No momento da experiência não tem o eu experimentando, porque você se torna. E isso é o Samadhi, né? Que a gente vai chamar de mesameiro em japonês, satori, despertar, kensho. Kensho significa ver a própria natureza, ver a natureza verdadeira, estar em contato com a essência do ser. E isso a meditação, sem dúvida alguma, várias formas meditativas nos levam lá. Eu comecei a meditar com o Kriya Yoga, com o Paramahansa Yogananda em Los Angeles Self-Realization Fellowship. Foi onde eu comecei. A gente sentava na cadeira e eu queria sentar no chão e fiz algumas práticas iniciais. Aí depois encontrei o Zen e me entreguei para o Zen budismo, uma grande afinidade. Eu tinha uma certa dificuldade em meditar de olhos fechados e ter os olhos abertos, que o Zen recomenda. Para mim é uma coisa muito... A realidade externa não está separada da minha realidade interna. Para mim isso foi fundamental dentro da... Eu acho que cada um de nós tem caminhos que a gente percorre, que a gente reconhece e que se identifica, e são momentos da vida, né? Então, quando eu encontrei o Zen, era um pouco isso. A prática de um retiro intenso, que são cerca de 14, 16 horas por dia de meditação, depois do terceiro, quarto dia, nós chegamos nesse lugar que você chama da eternidade, de apenas presença, e parece que tudo flui, e tudo está em ordem, e tudo está se organizando de uma maneira tão perfeita. Entra no estado de flow. Isso aí. Não é lindo aquela isso? acalmada. Monja, muito obrigado pela tua contribuição para todos nós aqui. Tenho certeza que levou para todos que nos assistem reflexões. Falamos sobre tempo, sobre uma ótica presente, o estado de presença é fundamental para que a gente consiga encontrar a paz. Falamos sobre, estando presente, a gente consegue perceber mais o coletivo, e ao perceber mais o coletivo, nós conseguimos, de uma forma integrativa, criar um ambiente melhor para se viver nesse país. Que assim seja. Neste planeta. Muito obrigado a todos que estiveram conosco nesses 30 minutos para essas reflexões sobre o tempo. Obrigado a todos da equipe aqui da Band, do Learning Village, pessoal aqui da Vibra. Esperamos que todos vocês que nos assistiram levem essas reflexões para o maior número de pessoas possível, para que assim a gente possa criar uma corrente do bem em prol do coletivo. Até o próximo Cá Entre Nós aqui na Band.